Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à banca, a presença de todos aqui virtualmente, mas muito proximamente, pelo que eu estou conseguindo notar, essa conexão realmente está muito boa, gostei muito desse aplicativo. E também gostaria de parabenizar a iniciativa do LICA em conseguir fazer esse modelo nada convencional de defesa de tese de doutorado, mas, como Paula já falou, uma maneira nada mais atual do que no momento de pandemia, nós continuarmos nossas atividades de forma à distância, de forma remota. Sei que foi difícil, a professora Ana Porto e o professor Zé Luiz batalharam bastante e conseguiram que mudasse a nível de PROPESC a regra, e agora está chancelada esse tipo de defesa, que é muito legal, muito proveitoso para todos. Bom, então a minha tese tem o título de Relação entre parâmetros clínicos histopatológicos e variantes de risco do gene ApoL1 e evolução da doença renal crônica em pacientes com nefrite lúpica. A minha orientadora é a professora Paula Sandrin Garcia, do LICA e do Departamento de Genética da UFPE, e minha co-orientadora, a professora Giana Mastroianni, da Escola Paulista de Medicina. Agora. Bom, então, de acordo com o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, temos 120 mil pacientes em diálise crônica no país, e as glomerulonefrites crônicas são a terceira causa de doença renal crônica nessa população. Há uns anos atrás, fizemos um registro pernambucano de glomerulopatia no estado de Pernambuco, por iniciativa de uma colega do HC, da UFPE, onde nós vimos que em 3 serviços de referência em glomerulopatias de Pernambuco, a nefrite lúpica era a causa mais frequente de necessidade de biópsia nesses pacientes. E, de fato, nós sabemos que o lúpus é uma doença autoimune bastante prevalente no mundo, com destaque para a maior incidência mundial para a cidade de Natal, aqui no Brasil, de acordo com essa meta-análise de 2017. E nós sabemos que existem mais de 50 genes relacionados à suscetibilidade em relação ao desenvolvimento do lúpus, que em conjunto com fatores ambientais, como raios ultravioleta, como fatores hormonais, que mulher tem mais lúpus do que homem, fatores de estresse, inflamatórios e de infecções, existe uma ativação do sistema imune inato e adaptativo com a formação de imunocomplexos que são depositados nos órgãos e tecidos, daí desencadeando a doença clínica. E de todos os órgãos nobres onde existe depósito e inflamação, depósito imunocomplexo e sua ativação inflamatória, o rim é aquele que promove uma maior morbimortalidade para os pacientes que são acometidos do lúpus. De acordo com a Sociedade Internacional de Patologia, nós temos 6 classes de nefrite lúpica, onde o destaque vai para a classe 3 e 4, onde nós observamos uma proliferação endocapilar com o depósito desses depósitos imunocomplexos na região subendotelial, e a expressão clínica disso vai ser proteinúria, hematúria e perda de função renal em alguns casos. As classes não proliferativas, como a classe 5 e a classe 2, são menos agressivas. A classe 5 tem esse depósito na região subepitelial, onde a expressão clínica é mais de proteinúria nefrótica. E já se sabe que os pacientes não brancos, ou seja, os negros, os hispânicos e os asiáticos, eles têm uma maior prevalência de nefrite lúpica e uma nefrite lúpica também mais precoce no curso do lúpus. O fato do paciente possuir uma ancestralidade europeia parece proteger de uma nefrite lúpica mais agressiva. Porém, essa questão racial está muito misturada com a questão socioeconômica, uma vez que as maiores casuísticas são americanas e nos Estados Unidos os negros parecem ter menos acesso ao Medicare, acesso à saúde, em decorrência do tipo de sistema de saúde que é proposto por lá. No entanto, a questão genética parece forte, porque já na década de 90, o grupo do professor Barry Friedman, que é um dos nossos colaboradores nessa pesquisa, já mostrou que existiam grupos familiares onde pacientes negros tinham mais tendência à doença renal crônica provocada pela nefrite lúpica. E, de fato, essa disparidade racial acontece nos pacientes negros, apesar deles não serem maioria na população americana, eles têm muito mais doença renal crônica, isso já é conhecido há mais de 30 anos.
Então, em 2008, foi visto que existia um aumento do polimorfismo do gene chamado MYH9, onde se achou que esse haplótipo E1 seria o responsável por essa disparidade de frequência de doença renal crônica nos negros americanos. Porém, 2 anos depois, viu-se que, na verdade, o gene implicado nisso era o gene codificador da polipoproteína 1, com as suas 3 variantes, a sua variante G1 e G2, que esse sim parecia ser o mais implicado na disparidade genética, com o modelo recessivo sendo mais fortemente associado. Ou seja, que 2 variantes de risco teria mais a chance do paciente evoluir para a doença renal crônica. E o gene da ApoL1 foi destaque numa publicação onde se avaliou os principais achados nos últimos 20 anos em nefrologia, uma publicação do Medscape, e ele foi um dos destaques, juntamente com outros biomarcadores de doença glomerular, como ANCA para vasculite, anti-PLA2R para glomerulonefrite membranosa. Então, foi realmente impactante na evolução e entendimento da disparidade genética da doença renal crônica. E essas variantes genéticas, os polimorfismos, eles provocam uma alteração nessa região da proteína ApoL1. É uma região de interação com o domínio de resistividade sérica. Então, existe uma modificação nessa proteína, causando uma alteração de sua conformação. E isso é decorrente de uma mutação missense, no caso da variante G1, onde existe a troca de aminoácido por conta de uma troca de bases, existe uma troca de serina por glicina, de isoleucina por metionina. Essas duas variantes, na verdade, denominadas G1, mas estão em desequilíbrio de ligação, onde apenas 1% dos pacientes só tem uma das variantes. Normalmente, elas estão em conjunto. A variante G2 é uma deleção de 6 pares de base, e o paciente que tem as 2 variantes de risco, seja G1, 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 G2 ou G2, G2, existe um risco maior de doença renal crônica. Essas 2 variantes estão presentes em cerca de 13% a 14% da população afro-americana. E essas variantes foram selecionadas há mais de 10 mil anos atrás, onde existia uma proteção para aqueles indivíduos portadores de um ou mais alelos de risco. Então, esses pacientes tinham uma proteção natural à tripanossomíase, que era uma infecção endêmica na África subsaariana, e, com isso, quando tinham 2 alelos de risco, tinham risco de doença renal crônica. No entanto, um alelo de risco conferia a proteção também. E como é que acontece isso do ponto de vista do tripanossoma? A polipoproteína, ela é encontrada circulante, agrupada à molécula do colesterol HDL, em conjunto com outras proteínas, como a ApoA1 e o ligante de hemoglobina, aptoglobina. Esse complexo é internalizado pelo tripanossoma e a polipoproteína consegue provocar poros na membrana lisossomal do parasita, levando a lise desse tripanossoma. Já o tripanossoma brucei-rhodesiense, a polipoproteína selvagem, ela tem a sua ação tripanolítica bloqueada por esse antígeno de resistência sérica, e aí o parasita sobrevive. Já a proteína mutante, ela não consegue ser bloqueada a sua ação tripanolítica pela essa proteína do tripanossoma, levando a lise do parasita, conferindo assim uma vantagem genética. Então, aqueles pacientes que têm a polipoproteína selvagem, eles podem desenvolver a tripanossomíase, no entanto, eles não tinham doença renal crônica. Enquanto que os que tinham 2 alelos de risco tinham um risco maior de doença renal crônica, mas também eram protegidos da doença do sono provocada pela mosca Tsetse. E essas variantes de risco foram selecionadas, como eu disse, há 10 mil anos atrás. Então, o povoamento das Américas aconteceu antes, através das correntes de imigração pelo Estreito de Bering e pelas correntes marítimas. Então, não há entre os povos americanos nativos a presença dessa variante de risco. Esses alelos foram trazidos através do tráfico de escravos que aconteceu entre o século XVII e o século XIX, onde mais de 5 milhões de escravos
da África vieram para o Brasil através dos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E esse episódio deplorável da nossa história foi trazido aqui como lembrança através dessa escultura que eu não pude deixar de perceber quando visitei recentemente o Tate Modern e vi essa escultura da artista afro-americana Cara Walker, onde ela tentou, foi inspirada pelo Memorial da Rainha Vitória, que fica em frente ao Palácio de Buckingham, mas ela fez uma escultura toda em material reciclável e remeteu à inter-relação que existe entre a África, a América e a Europa, tentando simbolizar o sofrimento dos escravos, aqui com a forca, o capataz, os escravos tentando fugir, e essa Vênus aqui que renasce, mas ao mesmo tempo jorrando sangue através do seu pescoço cortado e derramando leite para esses escravos e tentando um pouco simbolizar esse sofrimento. Bom, então, parando um pouco de cultura, vamos para nossas variantes aqui. Então, a ApoL1 foi vista como sendo um fator de risco importante para a doença renal não diabética nos afro-americanos, e esse trabalho do New England mostrou que os pacientes que tinham duas cópias do alelo tinham, ao longo do tempo, um risco maior de doença renal crônica. Várias outras doenças renais foram associadas ao polimorfismo da ApoL1, e o destaque vai para a nefropatia associada ao HIV, que é a nefropatia que tem um dos maiores odds ratio relacionado à ApoL1. Os pacientes que têm duas variantes de risco da ApoL1 e têm o HIV não tratado, eles desenvolvem a nefropatia em 50% dos casos. Então, assim, é um odds ratio realmente bem importante. Uma vez tratados, eles diminuem esse risco. Outras doenças relacionadas, como anemia falciforme, pré-eclâmpsia, doença renal hipertensiva, GESF, e o lúpus, como a gente vai ver mais na frente. Então, sob circunstâncias basais, essas variantes, elas não são capazes de, por si só, apresentarem um fenótipo clínico, enquanto que, sob um ambiente de estresse, essas variantes vão provocar a doença, a variante fenotípica também. E como é que isso acontece a nível celular? Aqui nós temos um corte do glomérulo, para a gente lembrar da anatomia, com as arteríolas aferente e eferente, as alças capilares, o endotélio, o podócito aqui em azul, as células parietais na cápsula de Bowman. Então, a célula mais acometida que expressa a polipoproteína é o podócito. O podócito, quando ele é danificado, ele perde esses processos podocitários, esses pedicélulos naturais, e se destaca aqui da alça capilar, provocando a perda de proteína para a urina. Para tentar cobrir essa área desnuda que é deixada pelo podócito que está lesado, as células parietais migram para essa região, tentando cicatrizar essa área, formando a esclerose segmentar. Essa esclerose segmentar, ela pode evoluir para uma esclerose até mesmo global e a morte do podócito, no caso a morte do glomérulo. Essa aqui é a lesão histológica clássica da glomerulosclerose segmentar e focal. E como é que isso acontece a nível celular? Né? A polipoproteína, através as variantes de risco da ApoL1, através do segundo gatilho, do segundo estímulo, vai levar a uma alteração do transporte iônico, através de aumento de expressão dos canais de cátion, com saída de potássio, entrada de sódio e edema celular. A ApoL1 também está expressa nas membranas mitocondriais, então provoca também uma disfunção mitocondrial, já foi mostrado em vários trabalhos experimentais, essa disfunção mitocondrial. Também existe um aumento da permeabilidade do lisossomo. E existe um bloqueio da autofagia, a partir do momento que os lisossomos não conseguem se fundir aos autofagossomos. Com isso, há também uma ativação do inflamassoma, levando a uma lesão por piroptose, que é uma lesão inflamatória da célula, com produção de interleucinas, e essas interleucinas, principalmente interleucina 1 e 18, provocam um feedback positivo, com mais expressão de ApoL1 e retroalimentando esse modelo inflamatório, a lesão por piroptose. Bom, então, as variantes por si só, elas não são
capazes de provocar nefropatia, uma vez que já se viu que parentes de primeiro grau de pacientes com as variantes de risco e doença renal, eles não tinham também a doença renal. Então, o fator gatilho, o segundo gatilho é muito importante, seja ele ambiental ou genético. Esse trabalho de genoma amplo foi publicado pelo grupo do professor Barry Friedman, que é também nosso colaborador, né? Como eu já falei. Então, eles viram que mais importante do que o gatilho gene-gene, alterações, interações secundárias genéticas, seria o fator ambiental. Então, alterações epigenéticas seriam mais importantes para a deflagração da nefropatia. E um fator importante ambiental é o interferon, é a via do interferon. Então, foi descoberto que o interferon aumentava a expressão da ApoL1 nas células endoteliais e podocitárias. Eles viram, através de uma coorte de pacientes com glomerulopatia colapsante, eram negros com glomerulopatia colapsante, que tinham usado interferon para tratamento de outras doenças, como hepatite C, melanoma, e todos esses pacientes tinham as duas variantes de risco da ApoL1. Fizeram um trabalho bem interessante experimental, onde eles viram que, a partir do momento que as células endoteliais e podocitárias eram submetidas a concentrações crescentes de interferon, aumentava-se a expressão celular da polipoproteína 1. Então, o estímulo para a produção de interferon gera a expressão aumentada da ApoL1. E isso é interessante porque a gente sabe que o lúpus é uma doença que produz muito interferon, ativa a via de sinalização do interferon. E nesse trabalho também foi interessante porque eles viram que o uso da cloroquina aumentava o pH endossômico, diminuindo essa produção de interferon e, com isso, reduzindo a expressão da ApoL1 também. A cloroquina que está aí tão em moda nos dias atuais. Bom, então, voltando para o lúpus, esse foi o primeiro trabalho, onde se viu que os pacientes que tinham as duas variantes de risco tinham mais glomerulopatia colapsante, pacientes lúpicos. Foi uma análise de mais de 500 biópsias em pacientes afro-americanos com lúpus, e eles viram uma maior incidência da variante colapsante. Não viram diferença entre as classes de nefrite lúpica, mas viram mais crescentes não necrotizantes e dilatação microcística dos túbulos. Esse trabalho aqui foi do grupo do professor Barry Friedman, em 2014, onde eles genotiparam pacientes, mais de 600 pacientes que já estavam em diálise por nefrite lúpica, nem todos tinham biópsias, mas eram negros americanos em diálise por nefrite lúpica, história ou biópsia, e eles viram que eles tinham mais as duas variantes de risco do que os controles que não tinham a nefropatia, eram lúpicos sem nefropatia, com odds ratio de 2,7. Esse trabalho foi um trabalho brasileiro, da USP, onde tentaram avaliar as variantes de risco da ApoL1 e o desfecho para a doença renal crônica nos pacientes com lúpus, e eles viram que não havia correlação com as variantes de risco da ApoL1, mas com um dos haplótipos do MYH9, que, na verdade, é um gene que está em desequilíbrio de ligação com a ApoL1. Outra casuística brasileira foi em pacientes de ancestralidade africana que fazem diálise em Curitiba, grupo do professor Riela junto com Martin Pollack, que fizeram essa análise comparando com parentes sem doença renal crônica. Então, esses pacientes em diálise, eles tinham 10 vezes mais as variantes de risco do que seus parentes que não tinham doença renal crônica. Mas, nesse trabalho, eles excluíram os pacientes que tinham as doenças autoimunes, por exemplo, lúpus. Então, o objetivo do nosso trabalho, da nossa tese, foi avaliar, o objetivo principal foi avaliar a possível associação das variantes de risco do gene ApoL1 e evolução para a doença renal crônica e para pacientes brasileiros portadores de nefrite lúpica. Objetivos específicos foram analisar características demográficas, clínicas e histológicas dos pacientes com nefrite, que se correlacionavam com doença renal crônica, comparar também as frequências dessas variantes de pacientes com nefrite e controles saudáveis, estratificar os pacientes de acordo com as suas variantes, correlacionando com a resposta terapêutica e desfechos clínicos, assim como achados histopatológicos na biópsia renal. E para isso, nós selecionamos pacientes de 3 serviços de referência em glomerulopatias no Brasil,
o HC da UFPE, o IMIP e a Escola Paulista de Medicina. Incluímos pacientes adultos que já tinham critérios de lúpus bem estabelecidos pelo SLIC e tinham biópsia compatível com nefrite lúpica. Selecionamos 309 pacientes, alguns foram excluídos porque não tinham a biópsia compatível com lúpus, apesar de serem lúpicos, 6 recusaram, então os 279 pacientes foram genotipados, alguns não tiveram a amostra adequada, foram excluídos, então terminamos com 201 pacientes não brancos e 72 pacientes brancos. E também genotipamos pacientes controles não brancos, doadores de sangue de Ribeirão Preto e de Recife. Também fizemos uma análise clínica histopatológica de desfecho da coorte pernambucana de 280 pacientes, excluindo os pacientes de São Paulo. Então, esses pacientes eram abordados no ambulatório, se eles preenchiam os critérios de inclusão, eram abordados, assinavam o termo de consentimento, tinham sangue coletado, e esse sangue era enviado para o LICA, onde fizemos a extração do DNA. O DNA era estocado a menos 80 para a posterior genotipagem. Essas amostras foram encaminhadas a Wake Forest, na Carolina do Norte, para o grupo do professor Barry Friedman, onde eles fizeram a genotipagem através da técnica de Tachman, PCR em tempo real, fizeram a genotipagem das variantes G1 e G2. A análise dos resultados através desses softwares e a análise estatística foi feita com o GraphPad Prism. Então, passando para os resultados, o nosso primeiro trabalho, que foi a coorte clínica pernambucana, nós publicamos na revista Lupus, e nesse trabalho nós analisamos 280 pacientes, eram pacientes, na grande maioria, mulheres, em mais de 90% dos casos, eram pacientes consideradas não brancas, em mais de 70% dos casos, eram jovens, com 35 anos de idade média, eram pacientes que tinham um diagnóstico de nefrite lúpica mais ou menos de 5 anos, e chegavam a... desculpe, bati a gama. Chegavam ao ambulatório com uma disfunção renal em geral, disfunção renal que uma mediana de 1 de creatinina, que geralmente são mulheres, tem a creatinina mais baixa, um clírice de 74, uma albumina baixa e uma proteinúria nefrótica. Eram tratadas inicialmente, na maioria das vezes, com ciclofosfamida, em mais de 70% dos casos, e tratamento de manutenção com micofenolato, em mais de 85% dos casos. Essas pacientes tinham a biópsia inicial, normalmente, com a classe 4, né, que é a classe mais agressiva e também a mais frequente, em quase 60% dos casos, e tinham uma biópsia muito aguda, muita atividade inicial. Elas tinham, em geral, uma mediana de índice de atividade de 6 e índice de cronicidade de 2. No entanto, essas pacientes, com o tratamento, no último follow-up, observamos melhora na creatinina mediana, no clearance, na albumina, proteinúria, e uma resposta parcial ou completa em 68% dos casos. Porém, elas recidivavam em quase metade dos casos e 16% tinha a nefrite considerada refratária, que é a nefrite, que é o paciente que teve a nefrite que não respondeu com 2 tratamentos de indução no período de 1 ano. Então, tivemos mais ou menos 11% dos casos que evoluiu com uma doença renal crônica estágio 3, 5% evoluiu com estágio 4, 9% com estágio 5, que é a doença renal crônica estágio terminal. Em média, elas demoravam 78 meses para começar a diálise. Nós estratificamos essas pacientes em 2 grupos, aqueles que evoluíram com a nefropatia progressiva, considerada com clírice abaixo de 30, que seria estágio 4 ou pior, e aquelas que evoluíram no último follow-up com clírice maior do que 30. E vimos que, dessas pacientes que evoluíram com clírice menor do que 30, elas tinham mais hipertensão, elas tinham mais esclerose glomerular na biópsia inicial, mais crescentes e mais atrofia tubular e fibrose intersticial. Com isso, o índice de cronicidade também maior, estatisticamente significante. Também evoluíram com menos resposta ao tratamento, como era de se esperar, mais flare e mais nefrite refratária. Na análise multivariada, nós conseguimos identificar que 4 fatores eram significativos.
Classe 4, na primeira biópsia, fibrose intersticial maior do que 25% também na primeira biópsia, ausência de resposta completa ou parcial com 12 meses e a presença da segunda recidiva. E com isso fizemos esse calculador, essa equação que pode predizer o risco do paciente evoluir para a doença renal crônica, estágio 4 ou superior, de acordo com, baseado nesses critérios. Fizemos também a análise de sobrevida de Kaplan-Meier, nessa curva de sobrevida, onde a gente avaliou o paciente que evolui com falência renal, baseado na fibrose intersticial e na presença de classe 4, quando comparado às outras classes. Também, em ambos os casos, estatisticamente significante. O nosso segundo artigo foi a análise do genótipo da ApoL1, onde nós conseguimos publicar no Journal of Rheumatology. Então, nós analisamos, nessa primeira tabela aqui, nós podemos ver que nós fizemos um estudo de caso-controle, onde genotipamos os pacientes apenas não brancos, porque nós excluímos os brancos, uma vez que os brancos, nos 72 pacientes brancos, apenas um tinha uma variante de risco. Não tinha ninguém com 2 variantes de risco. Então, nós pegamos apenas os casos não brancos e comparamos apenas com controles também não brancos, das mesmas regiões. Obviamente, nos casos de lúpus, nós temos mais mulheres. Nos casos de pacientes doadores de sangue, nós tivemos mais homens. No entanto, não houve diferença nem do genótipo, nem da frequência dos alélos, notando que nós tivemos uma frequência de 2 variantes de risco baixa para ambos os grupos, tanto para os casos como para os controles. Quando nós fomos avaliar especificamente os pacientes com nefrite lúpica não brancos, nós estratificamos de acordo com o genótipo. Tivemos apenas 4 casos de 2 variantes de risco, então nós não conseguimos fazer análise do modelo recessivo habitual. Fizemos uma análise de uma ou mais variantes de risco versus 0 variante de risco. E nós podemos perceber aqui nessa tabela que as características iniciais e resultados laboratoriais são muito parecidos, na verdade, sem nenhuma significância estatística de diferença. Vimos apenas que, em relação à biópsia, os pacientes que tinham uma ou mais variantes de risco tinham mais esclerose glomerular, tinham mais atrofia tubular, fibrose intersticial e índice de cronicidade, denotando dano mais crônico, logo na biópsia inicial. Vimos também que esses pacientes respondiam com mais doença renal crônica após 6 meses, no caso, doença renal crônica estágio 3, também doença renal crônica estágio 4, no último follow-up, doença renal crônica terminal ou estágio 5, no último follow-up, e eles iam para a diálise quase 10 vezes mais cedo do que os pacientes que tinham 0 variante de risco, então bem mais cedo. A segunda biópsia só foi feita em 1/4 dos pacientes, não é todo mundo que precisa de segunda biópsia, então não temos como valorizar muito esses resultados da segunda biópsia, onde só foi feita em 50 pacientes. Vimos apenas um pouco mais de crescentes nos grupos de uma variante. Apesar de somente 4 pacientes com 2 variantes de risco, eu achei interessante colocar essa tabela para marcar bem a evolução desses 4 casos. Então, desses 4 casos, 2 pacientes já evoluindo, apesar de jovens, já evoluindo para a doença renal crônica estágio 4, e a única paciente que teve uma resposta completa foi uma paciente que tem uma nefrite mais leve, uma nefrite classe 5, que a gente sabe que tem menos atividade inflamatória renal, tem menos ativação de linfócitos TH1. E essa paciente de caso 3 aqui é uma paciente super aderente, que já fez 3 tipos de tratamento de indução, e ela continua tendo uma proteinúria persistente. Então, também é uma paciente que pode evoluir mal no futuro. Aqui nós colocamos a curva de sobrevida de Kaplan-Meier de acordo com a chance do paciente desenvolver doença renal crônica estágio 4 e doença renal crônica estágio 5. De acordo com as variantes de risco, vemos que é estatisticamente significante para ambos os desfechos.
Bom, então, partindo agora para a discussão. No primeiro artigo, que foi o artigo clínico, nós observamos que esses fatores foram implicados no desfecho de maior doença renal crônica, que seria a biópsia inicial com classe 4, com fibrose mais do que 25%, o paciente que não respondeu ao tratamento e que teve recidiva. São fatores realmente que já foram estabelecidos em outras coortes, principalmente coortes americanas e europeias. Porém, foi interessante a gente validar esses dados para a nossa população de Pernambuco, que é uma população miscigenada. Foi interessante ver também que o fato do paciente se autodenominar branco, pardo ou negro, isso não teve impacto nenhum no desfecho para a doença renal crônica, diferente de vários outros trabalhos europeus e americanos também, normalmente, onde eles observam que a raça negra tem um pior desfecho. Essa questão raça tem muito a ver com fatores socioeconômicos. Então, a gente sabe que, em relação a como eu tinha falado, dos negros americanos, que têm menos acesso à saúde. No entanto, a nossa população ela é muito uniforme. Foram pacientes usuários do SUS, que tinham um poder aquisitivo baixo, porém muito uniforme. E esses pacientes tinham acesso gratuito à medicação. Então, isso tirou o viés acesso à saúde e à medicação. Então, acho que isso melhorou a questão do viés, nesse sentido. Outra questão da raça, eu só queria citar aqui esse trabalho feito pelo grupo de Paula, lá do LICA, onde eles viram que a ancestralidade dos pacientes, da população de Recife, de Pernambuco, tem uma ancestralidade europeia em 60%, em geral, dos casos, uma ancestralidade maior europeia do que africana, que gerava em torno de 25%. Isso parecia estar independente da cor da pele. Para os brancos, em torno de 20% de ancestralidade africana, para os pardos, 25%, para os negros, 28%. Então, uma variação não muito grande, baseada na cor da pele, como se a nossa população fosse muito uniforme, muito misturada em termos de genética. Então, essa questão racial parece não ter tido muito significado por isso. Bom, outros fatores como hipertensão, glomerulosclerosado, mais crescentes e o clírice inicial não foram significativos na análise multivariada, apesar de terem sido na análise UNI, diferente de outros trabalhos que mostram que esses fatores são importantes. Esse trabalho, por exemplo, aqui de um grupo da Holanda, é um trabalho unicêntrico, mas bem interessante, porque eles analisam características histológicas e patológicas desses pacientes e viram que, igual ao nosso trabalho, a questão do interstício, né, com mais fibrose e atrofia tubular, era bem significativo para um desfecho pior. Nós não conseguimos ver necrose fibrinoide, tivemos uma frequência muito baixa de necrose fibrinoide na nossa amostra, não foi significativo. Crescentes fibrosas também não tivemos uma estatística significante. Em relação ao clínice basal inicial e a raça, não foram significativos na nossa população. Em relação à questão da genotipagem da ApoL1, partindo agora para essa discussão, nós temos que populações miscigenadas, não temos muita casuística no mundo, mas aqui eu coloquei nessa tabela a nossa casuística, né, dos doadores de sangue, comparada a outros pacientes saudáveis em populações miscigenadas. A casuística do Brasil, do professor Riela, né, dos parentes dos pacientes, uma frequência muito parecida. Em relação a outros países com ancestralidade miscigenada, também uma frequência baixa, às vezes mais baixa que a nossa, às vezes um pouco mais alta, mas a nossa parece que ficou nessa faixa aí, de 1 a 2%. Enquanto que, quando a gente vai para as casuísticas de lúpus, nós não temos muita análise de população miscigenada, praticamente só temos as duas do Brasil, a lúpus e população miscigenada, a nossa e a do grupo de São Paulo, da USP, onde eles encontraram em torno de 10% de duas variantes de risco. Nós encontramos menos. Se você vai para um grupo mais grave, né, que é aquele paciente que está em diálise, o paciente negro, americano, a frequência é bem maior. O paciente que ele não está em diálise, a frequência já cai. Então, dos nossos pacientes, apesar da a gente ter tido uma amostra boa, nós não tivemos muita gente que foi para diálise, na verdade, 10%.
da nossa casuística evoluiu, menos de 10%, 9 ponto alguma coisa, evoluiu para necessidade de diálise no final. Então, nossos pacientes não são tão graves assim, comparando, por exemplo, a esse grupo aqui. E qual seria o modelo que poderia explicar o risco da genotipagem da POL1? Bom, então, o modelo recessivo é o que é mais aceito para a avaliação do risco da doença renal crônica, onde 0 alelos e 1 alelo não tem risco, e 2 alelos é que tem o risco. Porém, vários outros trabalhos apontam para outros modelos como que possam explicar também esse risco da PL1, como modelos aditivos ou dominantes. Nós fizemos a análise do modelo dominante, mas tem trabalhos também mostrando que o modelo aditivo, mostrando que o heterozigoto poderia ter um fenótipo intermediário. Isso também pode ser explicado dessa maneira. Argumentando a favor dessa questão do fenótipo intermediário, nós sabemos que as variantes G1 e G2 têm ações diferentes, têm fenótipos diferentes. Então, até mesmo na questão da potência na ligação do antígeno de resistência sérica, a G1 tem uma potência moderada, enquanto que a G2 tem uma ligação mais forte. Na doença renal crônica hipertensiva, o heterozigoto para G1 parece ter um risco maior do que o alelo selvagem, enquanto que esse risco não foi visto em G2. Do mesmo modo, para a GESF e Raivan. O risco do heterozigoto G1 existe, mas não existe para o heterozigoto G2. Além disso, 3 trabalhos mostram que o paciente que tem um alelo G1, pelo menos, ele vai para a diálise mais cedo, mais jovem, do que aquele que tem os alelos G0. Um desses trabalhos é esse que foi feito pelo professor Barry Friedman com os pacientes lúpicos em diálise, mostrando que os que têm 2 variantes de risco vão para a diálise bem mais jovens, comparando-se aos que tinham 0, e o que tinha uma variante de risco tinha um tempo intermediário, como se fosse um fenótipo intermediário também, apesar deles não terem visto um risco para a doença renal crônica, propriamente dito, com o fenótipo, com o genótipo de uma variante. Porém, outros trabalhos avaliando doença renal crônica em negros mostrou que apenas o genótipo G1, o alelo G1, ele poderia explicar modelo aditivo e dominante também na doença renal crônica. Esse outro aqui, esse trabalho aqui é aquele que mostra que os pacientes com Raivan têm o maior odds ratio já encontrado para uma associação em relação à POL1, quando se compara os pacientes com 2 variantes versus 1 ou 0, então, odds ratio de 89, porém, quando você compara uma variante versus 0, você também tem um certo risco. Do mesmo modo que esses pacientes aqui também, com GESF, tendo a variante G1, eles também têm um odds ratio intermediário, não tão alto como 2 alelos, mas também maior do que o esperado para o alelo selvagem. E, de fato, alguns trabalhos experimentais mostram que essa citotoxicidade das variantes depende muito da dose do estímulo. Então, a partir do momento que você aumenta a dose do segundo gatilho, no caso do estímulo, essa citotoxicidade pode aparecer. Além disso, os transcritos da ApoL1 estão mais presentes nos pacientes que estão doentes com as variantes de risco do que naqueles controles que não têm, que têm as variantes de risco, mas não têm a doença. Esse trabalho aqui é interessante mostrar porque foi feita uma análise genômica em pacientes com síndrome nefrótica, pacientes negros americanos com síndrome nefrótica, e viram que para as diversos tipos de glomerulopatias, a presença das 2 variantes levava a ter menos resposta ao tratamento. Eles tinham uma perda rápida da função renal, tinham mais fibrose intersticial, atrofia tubular, tinham menos chance de resposta completa e tinham mais expressão glomerular de certos genes associados à imunidade inata. Então, para finalizar, eu queria mostrar esse quadrinho de recomendação, uma recomendação para a prática clínica, onde em algumas condições está recomendado a genotipagem da ApoL1 com o intuito de manejo do paciente. Então, no caso da nefrite lúpica, os autores consideram testar
em casos selecionados para análise de prognóstico e possivelmente melhoria da aderência, uma vez que o paciente sabe do seu maior risco. Então, para concluir, nós mostramos que, na nossa coorte pernambucana, tivemos 14% dos pacientes que evoluíram com doença renal crônica estágio 4 ou mais, e para, influenciando esse desfecho, teríamos fatores como a nefrite lúpica classe 4, fibrose intersticial maior do que 25% na primeira biópsia, a ausência de resposta com 1 ano e a presença de recorrência após a resposta inicial. Na curva de sobrevida de Kaplan-Meier, nós confirmamos que a nefrite lúpica classe 4 e a fibrose foram determinantes para o desenvolvimento do estágio da doença renal crônica estágio 5 ou necessidade de terapia renal substitutiva. Além disso, as variantes de risco G1 e G2 da ApoL1 não foram mais frequentes nos pacientes comparando aos controles, foram baixas nos dois, 2% e 0,4%, e os pacientes que tinham um ou mais alelos de risco da ApoL1 apresentavam uma biópsia inicial já com mais cronicidade e, com isso, desenvolveram doença renal progressiva ou doença renal estágio 5 mais frequentemente do que os que tinham genótipo selvagem. Então, todos esses fatores na nossa análise foram significativos para um pior desfecho nos pacientes lúpicos, e com isso nós pretendemos que no futuro possamos rastrear casos específicos de pacientes com lúpus para analisar a questão do genótipo da ApoL1, com esse conhecimento aumentar a aderência, avaliar prognóstico, quem sabe poder ofertar uma terapia individualizada, mais personalizada, onde a gente possa até diferenciar, como naquele caso da paciente, caso 3, que eu coloquei, que é uma paciente que persiste com proteinúria e a gente não sabe, essa paciente está com atividade lúpica, essa paciente tem uma nefropatia da ApoL1, o que é que está acontecendo nesse rim? Então, a gente sabe que fazer muita imunossupressão é risco para o paciente, e fazer imunossupressão de menos também é risco para ele perder a função renal. Então, diferenciar entre um e outro seria fundamental para uma terapia mais personalizada. E no futuro, quem sabe, nós poderíamos utilizar, se isso for confirmado, como sendo significativo para o desfecho dos pacientes, o uso de inibidores de interferon, uma vez que a gente sabe que o interferon está altamente implicado na patogênese da expressão da ApoL1, e aí que está muito em moda, né, a cloroquina, como também do arsenal terapêutico que possa ajudar a redução da expressão da via do interferon. Como uma terapia definitiva, quem sabe podemos sonhar com a edição genética por CRISPR-Cas9, que vem aí tratar definitivamente esse defeito genético. Gostaria de agradecer, em especial a Paula, minha orientadora, que sempre esteve ao meu lado nessa jornada. Começou há 3 anos atrás, aliás. Comecei a coletar esses dados muito antes de entrar no doutorado, e Paula sempre me apoiando. Sua equipe maravilhosa, sempre me ajudando. Eu, como clínica no laboratório, parecia um ET, um alienígena aí no meio desses cientistas, mas eles me ajudaram bastante, e, em especial, queria deixar o agradecimento a Suelen e a Diego, que me ajudaram muito na extração do DNA. Um abraço especial de agradecimento à Giana também, que foi orientadora fantástica, mesmo à distância, sempre muito presente por e-mail e sempre disponível a ajudar e corrigir os artigos. Recebeu nossas amostras também na Escola Paulista de Medicina com o maior carinho. Minhas coleguinhas aqui da Glomérulo, Lucila, Denise, Camila e Alina, o time de frente que lida lá com os pacientes graves da Glomérulo. E gostaria também de agradecer ao professor Barry Friedman e sua equipe, que sempre foram muito solícitos em ajudar e estabelecer essa parceria que deu muito certo. No momento, estamos aqui já num projeto diferente da ApoL1, aqui na UCL, no Royal Free. Gostaria de agradecer ao professor Zé Luiz e ao professor Jim, que me ajudaram a fazer esse link com o professor Salama, e aqui toda a equipe do professor que também me ajuda a tentar ser uma cientista. Estou aqui, ó, nos experimentos, uma clínica no meio desse laboratório, mas já estou pegando o jeito, já estou conseguindo fazer um monte de coisa, e já estou ensinando até um pessoal mais novo aí, já pensou? Mas é isso aí, vamos em frente, né? Agradeço a todos e fico aqui disponível para a arguição e as perguntas de vocês.